Aula 14. Médias. A média entre muitos valores, quantidades ou números, é uma quantidade que estará sempre entre o menor valor e o maior valor. Veremos as médias mais comuns: média aritmética simples, média aritmética ponderada, média harmônica, média geométrica e média quadrática. O conceito de médias é muito utilizado no cotidiano, principalmente associado a dados estatísticos, que apontam onde se concentra uma tendência de distribuição de certa característica. As médias são essenciais para fazer estimativas de tendências de crescimento populacional, de taxas de rendimento em investimentos ao longo de um dado tempo, etc. 1. Média aritmética simples. A média aritmética é a mais utilizada no nosso dia a dia. Ela está tão presente em nosso dia a dia que qualquer pessoa entende seu significado e a utiliza com frequência. É obtida dividindo-se a soma das observações pelo número delas. Costumamos calcular várias médias aritméticas na vida diária, como, por exemplo, a média de horas trabalhadas diariamente, a velocidade média, o salário médio de uma empresa, a produção mensal média de uma indústria, a despesa média mensal, a estatura média das pessoas, o consumo médio de gasolina, etc. Na aula sobre radiciação, nós vimos uma aplicação da média aritmética no cálculo de raiz quadrada, que, utilizando a média aritmética de aproximações. A fórmula da média aritmética é a soma dos valores dividido pelo número de valores. Um exemplo: média aritmética entre 2, 4 e 6. Então, a média aritmética é a soma dos valores, que é 2 mais 4 mais 6, dividido pelo número de valores, dividido por 3. Então, eu vou ter aqui 2 mais 4 mais 6 igual a 12, dividido por 3 igual a 4. Então, 4 é a média aritmética entre 2, 4 e 6. Exercício. A planilha abaixo mostra os valores por mês, de janeiro a maio, de tarifas de energia elétrica. Para fechar o semestre sem exceder o valor médio de R$ 120, qual é o maior valor possível a pagar na tarifa do mês de junho? Eu tenho aqui um quadro com as tarifas de energia elétrica pagas de janeiro a maio. Para determinar o maior preço a ser pago para manter o preço médio na meta, ou seja, média de R$ 120 mensal no semestre, devemos calcular a média aritmética nos 6 meses. Chamando de x o preço a ser pago em junho, temos a soma dos valores das tarifas nos 5 primeiros meses, mais x, que é o valor a ser pago em junho, dividido pelo número de valores, que é 6, igual a média. Eu estou querendo atingir R$ 120. Então, aqui, somando esses valores, aqui no numerador, eu chego a 615,30, mais x dividido por 6, igual a 120. 6 vezes 120 é 720. Então, o x é igual a 720. 615,30, passando para o lado do 720, ele vai com o sinal trocado. Então, menos 615,30. Resulta 104,70. Ou seja, o valor máximo a ser pago no mês de junho para manter, não exceder o valor médio de R$ 120, deve ser de R$ 104,70. 2. Média aritmética ponderada. Nos cálculos envolvendo média aritmética simples, todas as ocorrências têm exatamente a mesma importância ou o mesmo peso. Dizemos então que elas têm o mesmo peso relativo. No entanto, existem casos onde as ocorrências têm importância
relativa diferente. Nesses casos, o cálculo da média deve levar em conta essa importância relativa ou peso relativo. Esse tipo de média chama-se média aritmética ponderada. Ponderar é sinônimo de pesar. No cálculo da média ponderada, multiplicamos cada valor do conjunto por seu peso, isto é, sua importância relativa. Então aqui eu tenho a fórmula da média aritmética ponderada, onde P1, P2, P3 até Pn são os respectivos pesos de x1, x2, x3 até xn. Exercício. Num teste de 50 questões, 10 em matemática, 10 em física, 10 em química, 10 em biologia e 10 em história, um estudante acertou 8 de matemática, 5 de física, 3 de química, 4 de biologia e 6 de história. Calcular a sua nota sabendo que o peso de cada matéria é... Então aqui eu tenho o quadro com as matérias, o número de questões de cada matéria, todas elas têm 10 questões, o número de acertos aqui em cada matéria e o peso de cada matéria. Matemática tem peso 3, física peso 3, química peso 2, biologia peso 1 e história peso 1. Então, para calcular aqui a média aritmética ponderada, eu vou multiplicar o número de acertos vezes o peso de cada uma dessas matérias. Então, eu vou ter aqui 8 vezes 3, 8 vezes 3, mais 5 vezes 3, 5 vezes 3, mais 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais 4 vezes 1, 4 vezes 1 e mais 6 vezes 1, mais 6 vezes 1. Eu vou dividir tudo isso pela somatória dos pesos, que aqui no caso é 3 mais 3, mais 2, mais 1, mais 1, que está aqui. Então, somando isso aqui, 3 mais 3 mais 2 mais 1 mais 1, eu tenho 10. E somando 8 vezes 3 mais 5 vezes 3 mais 3 vezes 2 mais 1 vezes 4 mais 1 vezes 6, eu vou ter 55. Então, a média aritmética ponderada é 55 dividido por 10, que é igual a 5,5. 3. Média harmônica. A média harmônica de n números é o inverso da média aritmética dos inversos desses n números. Então, eu tenho aqui a fórmula da média harmônica, onde no numerador eu tenho o número de valores e no denominador eu tenho a somatória do inverso desses valores. Então, um exemplo, média harmônica entre 2, 4 e 6. Eu tenho aqui no denominador o número de valores, que é 2, 4 e 6, então são 3 valores. E no denominador eu tenho a soma do inverso desses valores, ou seja, o inverso de 2 é meio, mais o inverso de 4, que é 1/4, e mais o inverso de 6, que é 1/6. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 6, eu chego a 12. 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. Somando 6 mais 3, 9, mais 2, 11. Então, eu vou ter 3 dividido por 11 dozeavos, que é a mesma coisa que eu multiplicar 3 pelo inverso de 11 dozeavos, que é 12 dividido por 11. Então, eu vou ter 3 vezes 12 dividido por 11, que é igual a 36 dividido por 11. Isso resulta 3,27, 27, 27 e por aí em diante. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, eu represento aqui com 27 com um traço acima do 27. Exercício. Um carro se desloca da cidade A até a cidade B, distância de 100 km, mantendo na ida uma velocidade média de 90 km por hora, e na volta ao local de origem, mantendo a velocidade média de 110 km por hora. Qual é a velocidade média durante todo o trajeto? A velocidade média não é, nesse caso, a média aritmética das velocidades, e sim a média harmônica. A seguir, aqui, eu comprovo o que foi afirmado.
Eu não vou entrar aqui em detalhes para não ficar muito longo, né, este vídeo. Mas nós vamos chegar nesse valor, que a velocidade média é 2 dividido por 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Ou seja, a velocidade média é a média harmônica das velocidades. Eu repito aqui, né, aquela expressão, substituo V1 pela velocidade média na ida e V2 pela velocidade média na volta. Então, aqui eu tenho 110 vezes 90, dividido por 90, vezes 1, dá 110. 110 vezes 90 dividido por 110, dá 90, vezes 1, 90. Então, eu vou ter que a velocidade média é igual a 2 dividido por 110 mais 90, 200, e 110 vezes 90, 9.900. Ou seja, a velocidade é igual a 2 vezes o inverso dessa fração, né? Da fração 200 dividido por 9.900. O inverso é 9.900 dividido por 200. Então, eu vou ter 2 vezes 9.900 dividido por 200 é 49,5. 2 vezes 49,5 é 99. Ou seja, a velocidade média é 99 km por hora. Esse problema é uma aplicação imediata da média harmônica. E a resposta acima deve dar um susto em muita gente descuidada, que imaginaria que a resposta fosse 100 km por hora. 4. Média geométrica. É a raiz enésima do produto de n termos. Então, a média geométrica é a raiz de índice n do produto dos n termos. Exemplo, média geométrica entre 2, 4 e 6. A média geométrica é a raiz cúbica, porque são 3 termos, de 2 vezes 4 vezes 6. 2 vezes 4 vezes 6 é 48. 48 é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é 8 vezes 6. Então aqui eu corto o 3 aqui e 2 ao cubo com o 3 do índice da raiz. O 2 sai fora da raiz. Então é a mesma coisa que igual a 2 vezes raiz cúbica de 6. Isso é aproximadamente 3,63424. Então, esse valor é a média geométrica entre 2, 4 e 6. Exercício. Na fase de perfuração de um túnel, os operários precisam colocar estacas para sustentação. Calcule o comprimento de uma estaca num determinado ponto. Então, aqui eu tenho a representação. Aqui, na vertical, eu tenho aqui a estaca de altura H. Todo ângulo escrito numa semicircunferência mede 90 graus. Logo, o triângulo formado na figura é um triângulo retângulo e a estaca é a altura desse triângulo. Do estudo das relações métricas no triângulo retângulo, que nós vamos ver numa aula posterior, temos que h ao quadrado é igual a vezes b. Logo, o h é igual a raiz quadrada de a vezes b. Podemos dizer, então, que o comprimento da estaca é a média geométrica das distâncias entre o ponto de apoio da estaca e as laterais do túnel. Curiosidades. Henry Briggs utilizou cálculos de média geométrica para construir a primeira tabela de logaritmos decimais, publicada em 1617. Curiosidade 2. As três médias, aritmética, geométrica e subcontrária, mais tarde chamada de harmônica, já eram conhecidas pelos babilônios. Conta-se que Pitágoras de Samos, matemático grego que viveu por volta do ano 550 a.C., soube das três médias na Mesopotâmia. Os pitagóricos possuíam uma maneira alternativa de definir as três primeiras médias, enunciadas acima. Eles utilizavam a noção de proporção. A saber, dados dois números positivos A e B, as médias aritmética, geométrica e harmônica entre A e B é o número C, satisfazendo respectivamente as seguintes relações. Então aqui na expressão 1, eu tenho as relações aqui da média aritmética.
Na expressão 2, eu tenho as relações da média geométrica. E na expressão 3, eu tenho as relações da média harmônica. Eu repeti aqui. De fato, aqui em 1, se eu isolar o C, eu vou obter C igual a A mais B dividido por 2. Ou seja, C é a média aritmética de A e B. Aqui em 2, se eu isolar o C, eu vou obter C igual a raiz quadrada de A vezes B. Ou seja, C é a média geométrica de A e B. E aqui na expressão 3, se eu isolar o 6, eu vou obter C igual a 2 vezes AB dividido por A mais B. Ou seja, C é a média harmônica de A e B. Curiosidade 3. Arquitas escreveu sobre a aplicação das médias aritmética, geométrica e subcontrária à música, e provavelmente foi Filolaus ou Arquitas o responsável pela mudança de nome da última para média harmônica. 5. Média quadrática. Média quadrática é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos valores. Aqui está a fórmula da média quadrática. Então, é a raiz quadrada da soma do quadrado de cada um dos valores, né? Tudo dividido pelo número de valores. Exemplo, média quadrática entre 2, 4 e 6. Eu vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, dividido por 3, que é o número de termos. Então, é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, mais 4 ao quadrado é mais 16, e mais 6 ao quadrado é mais 36. Isso resulta a raiz quadrada de 56 dividido por 3, que é aproximadamente 4,3205. Ou seja, 4,3205 é a média quadrática entre 2, 4 e 6. 6. Desigualdade entre as médias clássicas. Dados dois números reais positivos A e B, tais que A é menor ou igual a B, suas médias harmônica, geométrica, aritmética e quadrática satisfazem as seguintes desigualdades. O A é menor ou igual à média harmônica, que é menor ou igual à média geométrica, que é menor ou igual à média aritmética, que é menor ou igual à média quadrática, que é menor ou igual a B. Exemplo, calculando as médias clássicas dos números 2, 4 e 6, obtemos, nós já fizemos isso em cada um dos casos, né? E nós obtemos a média harmônica 3,27, 27, 27 e assim por diante, a média geométrica aproximadamente 3,63424, a média aritmética 4 e a média quadrática 4,3205. Então, aqui eu tenho, considerando aqui de cima para baixo, do menor valor ao maior. Ou seja, a média harmônica é sempre a menor das médias e a média quadrática é sempre a maior das médias.